Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta, um assunto puxa o outro. Hoje é um programa aqui no nosso canal do YouTube, mais falado aqui em Sergipe, em Aracaju, principalmente na capital, porque as pessoas estão começando a entender o que é jornalismo com autenticidade. Não é para ser o melhor do que todo mundo, aqui é o mais sério, é o mais... Não, não é isso não. É fazer o que o jornalismo manda fazer. Notícias, fatos, investigações, e colocar a verdade para o público. Então, a gente agradece as pessoas, viu, professor Maurício? Estão mandando para você, você já me contou também, e a impressão que as pessoas estão tendo, oh, fale lá, já estão mandando a gente falar, né? Porque sabe que nas rádios não fala. A gente procura fazer um pouco diferente, né? É. Fala aí e fala a verdade. Diferente, né? Diferente porque... Tá preso, porque quando a gente está preso a esquema, é lorota esse negócio, né? Aqui o jornalismo da verdade. As ligações perigosas. Ligações perigosas, não tem como você vir dizer. Eu me lembro aqui, muito tempo, quando eu estava atuando no rádio, as pessoas dizendo, não, aqui o jornalismo é impar, aqui você tem direito, aqui você fala, isso é papo. Não falar, você fala, o que interessa. Fala o que interessa a ele, que apresenta, e aos donos. E que empate é normal mesmo, porque tem um patrocínio, né? Aliás, eu queria dizer que eu lamento profundamente, sabe? Ao tomar uma decisão de, na época, ter deixado o rádio, eu devo dizer, eu estive lá na Jovem Pan, com Paulo Souza, e eu preciso ser sincero, e você sabe disso, você conhece. Nos comentários, nos bastidores, a gente recebe informações de todas as fontes. É que quase tudo, todo mundo está dominado, né? Dominado. No rádio. Tudo, diz que o rádio está tudo dominado, o sistemão, o sistemaço, prefeitural e governal, né? Um adjutóriozinho e tal. Um adjutóriozinho para garantir. E aí disseram que só não tinha Paulo, lá da Jovem, Paulo Souza, meu amigo, viu, Paulo? Pelo menos, você que foi presidente do Sindicato de Jornalistas, e me orgulhou muito trabalhar ao seu lado, e o princípio ético que você sempre defendeu. E se você morder a mosca azul também, aí, meu amigo, eu sou seu amigo, mas aí já é. Mas eu fiquei... o pau que dá em Chico, dá em Paulo também, né? Em Paulo. Eu fiquei feliz, porque foi o Maurício que me disse, olha, um cara comentou que uma fonte Paulo mandou para cá que Paulo Souza e o outro porque tá... O outro é da oposição mesmo. Oposição. E Paulo porque exerce o jornalismo, né? E tanto é, viu, Maurício, a gente, não é porque eu estive lá, trabalhei lá, as pessoas ainda dizem, é o que se salva, né? Tem uma linha, né? Bom, mas enfim, nós não viemos aqui só para criticar. Um colega meu mandou uma mensagem, não ouço nenhuma, sem paciência para tanta porcaria e falta de credibilidade. Que tristeza isso. E eu percebo que os ouvintes estão começando a perceber, tanto é que eles estão vindo aqui para as redes e comentam aqui no nosso canal, de que a gente ainda está fazendo jornalismo, porque a gente recebe as informações e as pessoas que estão sem acreditar mais nesse baticum de rádio, que está tudo no sistema, e o pior é que hoje a gente fica vendo, eles fazem propaganda testemunhal, né? A prefeitura tal vai fazer isso, a prefeitura é boa, o governo é bom, está tudo bacana. Semana também recebi aqui uma reclamação. O assunto é um puxa o outro, por isso que a gente está puxando aqui. O telespectador mandou dizer, olha, você viu o governador fazendo uma propaganda de uma empresa de eucalipto lá na Expo Rio, lá, e pode, ele faz propaganda e os outros. Aí a prefeita fez uma loja de, sei lá, de roupa. Rapaz, às vezes a gente pensa assim, rapaz, Sergipe... O vírus está passando, né? Mas, enfim, o programa está começando e a gente já entra assim, quente, porque nós não temos rabo preso. Se ser gordo, se Maurício tivesse, eu estava aqui do meu lado. E se eu tivesse, Maurício não tinha vindo fazer o programa. Ia ser a mesma coisa. Não existia nem 10 minutos de conversa aqui, né? Então, porque você imagina... Seria uma farrada limpa, breve. É que a gente percebe hoje, Maurício, está cheio de podcast, né? Não, porque aqui o jornalismo aqui... Não, é bom o podcast. Agora, tem o pó e o podcast, né? O pó... E o pó. Tem uma adjuntória, como você fala. Olha, é um negócio sério. A gente fica com tristeza ter que divulgar. Mas... É bom que tem um cardápio aí variado, né? E você se alimenta o que quiser, né? É verdade. Se alimenta o que quiser. Pois é, então nós temos uma dificuldade muito grande hoje para você se inteirar das notícias e dizer assim, é verdade, porque a gente está percebendo uma perdição da classe política e a imprensa colaborando, pô. Tudo que tem adjuntório. O que eu sinto muito
É que eu acompanho muito a imprensa, não é que é do Sul, é de Minas, é do Rio Grande do Sul, as emissoras de rádio que fazem jornalismo lá e tantas outras no Brasil inteiro, né? Brasília mesmo. É que eles dão a notícia, dão os fatos. E claro que o departamento comercial de uma emissora, ela vende propaganda para governo, para iniciativa, para todo mundo. Mas não pode o apresentador descaradamente ficar fazendo média, puxando, arrematando e elogiando. Eu Mas o que eu aprendi. observo, sabe o que, Oswaldo? É com honrosas exceções, as empresas de comunicação isso aí não são empresas, né? São palanque eletrônico, né? Ah, E velho, foi criado lá na década de 30, lá, quando... você lembra sempre de Getúlio Vargas. É, porque com Vargas chegou aqui. Em 39, a PRP, eu já até falei sobre isso, sobre comunicação, que o rádio chega em 39, com a ânsia de Vargas de colocar o marketing do político do Brasil, né? E a PRP chegou como fosse o quê? Como fosse o quê? A porta-voz desse governo, na época de Carvalho. Então, a sequência foi assim. Quando surge a segunda rádio, em 54, a Liberdade AM, era o quê? Era um palanque do PSD, ou da UDN do senhor Albino da Fonseca. Então, Era a Liberdade. a Liberdade, que é da UDN, né? A UDN surgiu para combater o PSD, né? Só que na época o PSD, a UDN chegou ao poder e ficou com duas rádios, ficou com a Liberdade e com a difusora, né? A do governo. E daí essa história... Aí depois veio a jornal e tal. Depois aí depois veio a da igreja, foi né? a cultura, foi. Que aí começou também a rádio normal, mas de repente ela começou também a se apaixonar. Não assim em termos de o próprio bispo ensina, claro que naquela época a igreja não era tão forte, né? Mas tinha suas alas, né? São as alas que tinham então, as suas preocupações. Primeiro arcebispo que fundou a Rádio Cultura. A chamada esquerda festiva, né? Enquanto tinha direito do Muciano, todo mundo, ninguém vai negar, né? Então houve as vaidades de ego. Claro que naquela época, como a comunicação não foi muito explorada, ela ficou. É tanto que provado que a comunicação foi muito explorada que quando virou os palanques eletrônicos aí, a Igreja Universal com suas rádios aí, chegou ao ponto de se arrendar horário para as igrejas, né? Agora foi que diminuiu, mas até então a rádio de madrugada era o quê? Tudo em nome de Deus. Então sempre tem uma política. Quando é partidária, é religiosa em si, foi assim. Pastorada. Mas eu quero assim, a televisão pode muito bem ter a sua linha ideológica, a sua linha filosófica, mas a essência dela é a notícia. E a notícia não pode ser uma troca de favores, como acontece muito bem. Felizmente está acontecendo. Eu, como disse, eu ouço muitas emissoras de São Paulo, Rio, Minas, Rio Grande do Sul, Brasília, e a gente percebe que se faz o jornalismo. É o formato aqui. É uma empresa de comunicação, não? O que é a Rádio Bandeirantes? É um grupo Bandeirantes. Olha, aqui chegou um ponto que começou essa distância feita, foi forte, começou lá com o Reinaldo Moura, e quem deu fortaleceu muito bem isso foi Gilmar Carvalho, com esse horário. De 6 às 8, às 9 da manhã, hoje em dia até 8. Mas antigamente foi Gilmar Carvalho que terminou tendo contraponto, o Fábio Henrique, né? O contraponto é o ponto que os dois em dezembro ficavam de férias e a rádio saía do ar, os programas saíam do ar. E agora virou todo mundo, toda a rádio tem o seu palanque eletrônico, o seu Deus lhe pague, da direita, da esquerda. Tem o seu locutor, dono da verdade. Dono da verdade, tal, né? E tem o seu produtor que está lá também, lá dentro, lá, cá, e consegue tem as fazer. notinhas, né? Tem empresa, né? Ele está nas duas frentes, está lá. De manhã ele é vidraça e de tarde ele é estilingue. Então é desse jeito, viu? Que virou os outros também. E agora todo mundo é exclusivo. Isso agora está enchendo. Isso já era. Isso foi na época de Gilmar, tudo bem. Não, até hoje tem uma rádio que os logos que faz Escola História. Então, Gilmar. Escola História. Gilmar, aí o Zé do Povo, meu amigo lá do Povo News. Do Povo News. Até ele faz isso, então. Exclusiva, só eu tenho. Né? Então virou. Isso já acabou, mas agora os outros se colocam como se fosse. Já vem a gente falar de rádio, não tem jeito. Começa a se colocar como donos da verdade. Está na hora de se refazer esse formato de rádio. E são os empresários, né? Que para nós refazer, empresário. Reestruturar, sei lá, porque está ficando muito chapa branca, né? Chapa branca. E olha que a PIP, que é a Rádio do Governo, não tem esse programa. E os ouvintes estão mandando, as pessoas estão mandando, rapaz, eu não estou aguentando mais não. Não é para acabar. E, infelizmente, agora, é para refazer esse formato. Agora existe uma culpa que a gente precisa ser claro. Os sindicatos, jornalistas, radialistas,
Infelizmente, os próprios dirigentes, é com CC aqui, CC ali, pronto. aí está Você difícil. acabou de dizer. O colega Paulo Souza, por justiça, ele, quando ele assumiu o Sindicato de Jornalistas, ele procurou exatamente valorizar a categoria. Começou a exigir que as empresas exigissem o diploma do jornalista, né? Você sabe que depois de... Qualificação diploma do jornalista. Tanto que os colegas foram se formar, foram estudar. Às Imagine vezes, se não tivesse formado. E às vezes se formaram, mas ainda aceita. Uma tragédia, né? Que foram se formar, ainda aceita, está nesse legalmente. Esse vício, né? O costume do... Aqui chega uma época que os patrões têm um sindicato, parece que acerta. A Associação dos Empresários. Quer apresentar os patrões são empregados. Que eu chamei naquele tempo de Capitão do Mato. 2 conhecidos nossos. Um já foi além da eternidade e o outro está por aqui ainda. Era empregado, mas representar os patrões. Então, me lembro por aí disso. Por aí você tira. Mas um assunto puxa o outro aqui no nosso canal no YouTube. Vamos puxar para um outro agora. Outra coisa que a gente tem recebido aqui bastante. E eu achei impressionante agora, Maurício, que eu tenho recebido de mulheres. Pessoas me conhecem, jornalistas também, senhoras, né? E acham que o videomaker de Emília Corrêa está enchendo o saco. Ela está enjoando. Já. E está achando que ela precisa acabar com isso. Um telespectador dizendo, olha, mas rapaz, peraí, ela não está mais, que não é brincadeira não, ela ser o quê? Uma blogueirinha, não sei o quê, ia ser assuntos, a prefeita precisa falar em determinados momentos, sim, dar entrevista coletiva, mas para falar de soluções e tudo, mas não, qualquer coisinha agora é videomaker e tal. E quando tem algum batuque de rádio, a comunicação da prefeitura agora parece que melhorou, né? Melhorou em que sentido? Eles botaram pelo menos a cara tapa, né? Teve umas brigas aí, brigas não, que eles chamam mal entendido, né? Mal entendido. O rapaz que reclamava e disse que ele foi reclamar e depois que foi... Desreclamou. Depois que não era. Raul Seixas, Metamorfose Ambulante. É o oposto que eu disse antes. Ele disse, mas não disse que não disse, que disse que não disse, que disse que disse que não disse. Ele trava a língua, né? Mas agora parece estar comunicando a moça mesmo, a senhora Queiroz, né? Saiu da redoma de vidro, já expõe o que faz, está refazendo aquela questão daquele spotzinho que era feito por radialista, agora ela mesmo chamou para si, parece que não sei se é a vaidade que é aparecer. É ela mesmo que grava? Não, ela escreve e tal. Ela escreve os até a moça, não, nem falar, até a moça, aquela moça que disse que foi falar e não falou, ela não fala mais. Agora é só o texto. Mas resumo, a comunicação está andando. E eu vi a prefeita até que veio, mas a semana ela não se conteve e veio mostrar como é que ela corta o cabelo e tal. Inclusive, um amigo nosso de comunicação mandou para minha madame fazer. Eu disse ela que lá em casa ainda não gasta energia, não. Lá em casa toca fogo. Ela baixa a cabeça no fogo assim e toca fogo na ponta dos cabelos e tá resolvido o negócio. Não precisa, não. Para secar o cabelo, então bota no sol o cabelo. Você acha, Maurício, então, que a prefeita está exagerando nessa coisa de redes sociais? Ela roda-vira e não desapegou ainda daquele lance que ela era candidata, né? Ela roda-vira e se confunde com uma blogueirinha, né? Embora chame ela de blogueira. Mas eu tenho a impressão que por trás disso deve ter um suposto jornalista, orientador, que dá olha, a rede social hoje, que nada. Mesmo assim, essa orientação está um pouco desvirtuada, sabe? Por quê? Porque ela está fugindo do propósito. A população quer delações, ela vem dizer, olha, eu botei para agora... Ela colocou essa semana o posto de saúde, que ela vai abrir 4 unidades de saúde, tudo bem. Mas aí, nesse intervalo, ela mostrou que ela corta o cabelo daquele jeito também. É de vida. Mistura. Confunde conhaque de catrão, catraca de canhão. E esse coordenador, esse orientador por fora, deve estar dizendo assim, ó, a senhora precisa investir mais nas redes sociais, porque esses dois coroas lá do investiu, canal, o governador faz isso também, nas redes sociais, mas não tem muito. O governador, ele é inteligente, ele faz em certos momentos e tal. Como o seu camarãozinho com cerveja, e oi, minha gente, tá com uma cara mais também, ele fala também das obras que mas na hora de se falar assuntos importantes do Estado, ele reúne, o que falta a ela falta essa questão. É porque ela fica parecendo, tudo é brincadeira, olha, gente, não sei o quê. Então, isso... E ela sabe que ela pegou um pepino aí, né? Prefeito, eu quero dizer, a senhora me conhece, sabe que eu não sou homem de estar falando mal, de tentar nada, não é isso. Eu estou falando que uma senhora assumiu já tem 120 dias,
Já passou aquele negócio do 100, e do 100 parece que não deu em nada, porque o 100 continua com S. a gente 100. não vê EMURB, nada. A EMURB está com uns buraquinhos ali, e principalmente quando é um aliado que pede. Foi o caso agora do ex-senador Amorim, que pediu para asfaltar lá o cirurgia. Está uma beleza, o cirurgia ficou pretinho. Porque ele roda por ali. Ele trabalha lá também, ele é médico, é anestesista. Então ali fizeram ali, está tudo recapeadozinho ali naquele centro ali, perto do cirurgia. Agora você vai ali pro shopping, já disse, eu vi. Não, perto do Calazão, lá perto do Visconde. Quando eu Visconde, tem duas buscas. Quando é menino, tem assim, bola de marraio. Primeiro papo, segundo papo, papone. Lá perto de casa tem 3 panelas de então são essas coisas. Por exemplo, há 120 dias, no mínimo, ela já devia ter mandado recapear aquelas ruas vou repetindo. Rua Lagarto, Rua Laranjeiras, Rua São Cristóvão, Rua Santa Catarina. Maruí, que é uma calombaria. Aquela lá perto do shopping Jardim Saranoíbes, Marieta ali. Aquilo ali é calombaria. Você passa ali, e a EMURB não... O diretor da EMURB é linha do Equador. Existe, mas ninguém vê. Quem? Você conhece? Não, linha do Equador, existe. Agora vê... Foi indicação JA? Deve ter sido, né? JA é poderoso. JA, não à toa que é o homem forte. Segundo uma fonte, sabe aquela história que usa uma fonte fidedigna? Sim. Disse a mim. Sim. Essa parte está dominada. Infelizmente, eu esperava outra coisa, mas está dominado. As nomeações dos principais pontos é de JA, e JA está comandando. Então, a fonte é prefeiturável. Então, se JA comanda, deve ter tido motivo, como diz o intelectual, palpável para indicar, né? Esse JA é forte, né? Deve ter dinheiro. Ele já foi de sistema. Tem dinheiro? Tem dinheiro. Tem. Então tem dinheiro, mano. Não, e ele já foi de sistemaço. Então. É o sistemaço Deda, o sistemaço Alves, o sistemaço já dizia, Albano, o sistemaço Jacques. Já dizia Edson Gomes que o sistema é um vampiro, né? Esse sistema é um vampiro. Edson Gomes, mas, pois bem, aí o da EMURB, a gente não vê nada. Tem assessoria de comunicação lá, não? Não, que eu saiba, só conheço só Sandra Dantas e Flávio Lima, só de comunicação. né? Eu sei, o resto, não é que não sabe. Aquela que foi gerente da Rio, da Rádio Rio, ela está onde? Na Insúrbia. Na Folha. Na Folha? Quando você fala na Folha, eu me lembro de lagarto. Mais ou menos isso. Aí é terrível. Mas olha, então, só para informar, o prefeito, o vice-prefeito e atual secretário de comunicação, Ricardo Marques, quando vereador, vocês se lembram bem, e quando na campanha, ele dava um giro nas ruas. Terminado, era o rei dos terminais. E ele gravou recentemente na rede social dele, lá em frente, lembra que eu falava que ali em frente àquela empresa que vende Hyundai, né? Do outro lado do Shopping Jardim, tinha um buraquinho criminoso. Ele foi lá, gravou, disse, olha, aqui não é culpa da prefeitura, é da DESO e tal, mas nós viemos aqui ajeitar. Quando eu passei ontem, já baixou. Se é da DESO... certo, da DESO, não é dele, então deixa eu falar. Mas se é da DESO, ele tinha que dizer, então deixa aí, chama a DESO para consertar. Aí ele foi para dizer que, olha, não, mesmo assim, a prefeitura veio aqui, já está do mesmo jeito. E a Marieta Leite ali do outro lado, a calombaria. Então essa EMURB e nada. Vamos ser sinceros, a EMURB até agora, zero. A propósito, a partir de amanhã, a Iguá vai assumir a DESO. Então vai ficar tudo igual. E o nosso... Vai ficar igual, tudo igual. Maurício, tudo igual amanhã, a partir de amanhã. E o nosso companheiro, rapaz, que era um bom assessor. Não, ele foi destituído não por... a nova conjuntura dessa empresa não quer porta-voz. Né? Não, vai quer o quê? Porta seca? Não. Você vai ligar lá para aquele telefone. Alô, tudo bem? Alô, aí vai passando, então, né? Passando. Ligue 2, passe 3. Então, a partir de amanhã, tudo vai ser igual. Tudo igual. Igual como era antes. Rapaz, quer dizer que a DESO... Não, a DESO vai ser só captação de água só e pronto. A partir de amanhã, inclusive ele falou de manhã numa emissora aí... Quem comanda é igual. É igual. Vai ser tudo igual. Vai ser tudo igual. Vai ser tudo igual. A partir de amanhã é tudo igual. A minha solidariedade ao nosso amigo Flávio Vieira, que era um bom assessor, porque era o tipo do cara que mas buscava. Com a Iguá, ele não vai ficar igual. Com a Iguá, ele não ficou igual. Ele foi desigual, ficou desigual. Ô, Flávio, acharam que você foi desigual. Não, ele foi colocado como desigual. Ele foi colocado. Se ele fosse igual, era mantido. Ele tinha ficado na Iguá. Entendi. Então, pronto. Aí, para completar, então, esses buracos que a gente tem visto aqui, coisas pequenas. Se a EMURB tivesse um plano, nós vamos pegar
Essas 3 avenidas da semana, na outra semana ali no centro, a outra Não, semana. isso vai acontecer. Vai, mas ele está demorando de um jeito. Não, tenha paciência. Lembre-se que o mundo foi feito em um dia só, né? Será que eu estou muito exigente? Eu estou achando que você, essa idade leva você a ficar aquela preocupação. Aos 20, lembre-se que você era incendiário. Aos 40, tem que virar bombeiro, né? Mas lembrando que o seu pai disse, eu tenho a sua idade e era assim, não foi? Era assim, papai dizia isso mesmo. Papai não diz assim, por quê? Porque a vida é assim. Papai com 92, você vai ficar amadurecendo, até cair do pé, né? Essa foi boa. Viu? Mas voltando aqui, um assunto puxa o outro para você que nos acompanha, muito obrigado. Se você quiser, pode comentar aqui embaixo, pode fazer sua sugestão, pode fazer sua crítica construtiva, entendeu? Não tem problema. Mesmo porque não somos aqui o dono da verdade, né? Não. Nem estamos imunes a essas coisas. Agora, não diga que a gente está esquerdista, direitista. Não, eu já vi. Um amigo nosso disse que eu estava muito nós estamos aqui pegando. Rapaz, está lá, Rosalvo e Maurício. Ele disse, junte-se a nós e o mundo será um só. Isso você tem a certeza. É um amigo nosso, depois ele conta a você. Eu sei. Ao estarmos aqui fazendo isso toda semana, é porque a gente achou que podia ter um diferencial. E como esse equipamento aqui, ou seja, o canal no YouTube, o canal é nosso, a TV aqui é nossa. Nós não temos dono aqui por trás. O programa aqui é nosso. Aqui, ligando, ó, Rosalvo, não fala aqui isso. A casa é nossa. Aqui a gente fala, quem responde. E esses eleitores, às vezes, radicais, que ficam puxando para um lado e para o outro, eles ficam o tempo todo. A liberdade de expressão é importante, a liberdade. Então, nós estamos aqui. Liberdade de expressão. Aqui só se é a Meta que tira a renda do ar, a Meta. Ou é o Elon Musk, não. O Elon Musk é no Twitter. Mas não tem motivo. Mas a Meta não vai tirar porque nós estamos fazendo crítica. Como e críticas justas. Não tem motivo, né? Críticas e análise. Por exemplo, a primeira pesquisa para senador... não, aí é brincadeira. Sabe por quê? Não fale mal, senão você vai não tirar do ar. Não, só vou dizer por quê. Olha. Pesquisa, quando está em aberto aí, até o próprio Edivaldo da semana foi que sinalizou com a conversa com o Jerônimo, não foi? Não, com o filho do Jerônimo, Sérgio Reis. Sim, o filho de Jerônimo, sim. Mas o filho de Jerônimo e Sérgio Reis está com... Olha, repare como funciona na cabeça Rogério de quem? Carvalho. Não, ele é do partido do governo, né? Não, o Sérgio Reis não é do partido do PSD? É. Mas o candidato dele, o número 1 dele... Do Senado é Rogério. Ele que é do PT, né? PT. E agora, Edivaldo, que chegou agora, né? Cristão novo, que é judeus que aderiram ao cristianismo. Mas essa pesquisa... Essa pesquisa, isso aí é um jabá. Vou dizer assim, um jabá. Desse negócio aí, rapaz. Por mais que essa pesquisa... Então Edivaldo em primeiro lugar. Não, ele pode não estar... Não é questão disso, não. É questão assim, deixa passar uma semana. Não sabe nem mentir esse cara aí. Depois de uma semana aí. Anunciado na última semana, Edivaldo Nogueira, um pré-candidato. E aí, a partir desse anúncio aí, dessa conversa de Edivaldo, aí o eleitorado começa a analisar, então já dá para ter uma noção. Não, se reuniu, estava tão um jabá aí, que é vergonhoso, se reuniu Jerônimo Reis com o dele. Sérgio Reis com o Edivaldo. Já tem pesquisa ele já está em primeiro lugar. Isso é mais forte, nota de R$3 aí. E o segundo é Eduardo, porque Eduardo saiu com Emília, foi nossa cirurgia. Isso aí é jabá, rapaz, para ganhar. Emília, porque é a prefeitura, e o outro para puxar um dinheirinho aí de Edivaldo, que estava fora da mídia. Cara, conversa. Fora da mídia. Isso aí quem publicou essa pesquisa aí faz parte, segundo um tal do professor Maurício, um pretinho que aparece com você lá no canal. Sim. Isso é mentira, isso é mais fácil não ter R$3. Isso é puxa saquinho, nem jabá sabe fazer. Aí botou aqui André Moura, tem 3,50. André Moura daquele partido tem um bom percentual de taxa eleitoral, assim, fundo eleitoral. Se ele botasse bem assim, André Moura e Edivaldo dá até para engolir, sabe? Que André Moura, que não queira estar 200 anos pré-candidato a senador, né? 200 anos, né? Todo mundo sabe. Se tem um candidato 200 anos aí, é André Moura. Da outra eleição que ele tomou, perdeu, continua o candidato aí, né? Você, André Moura de volta, dá até para engolir agora. Eduardo Amorim ainda vai entrar a partir de junho, viu, meu amigo aí do portal? A partir de junho, ele vai assumir aquele cargo lá e aí vai entrar em evidência. Até lá, Eduardo Amorim, nada contra a pessoa dele. Eduardo Amorim está mais por fora do que um umbigo de vedete. Mas ele quer ser o quê? Senador ou federal? Pois é, ninguém nem sabe. Ninguém sabe. Aí bota falso, isso aí. A tendência é muito mais ele ir para federal. Politicamente analisando. Ele pode sair até para federal, para estadual, para municipal, para distrital. Mas essa pesquisa aí é mentirosa. Olha, Edivaldo Amorim
Eduardo Amorim, que nem sabe nem o que ele é, e o Edivaldo Nogueira, que está mais por fora do que Bunda de Índio. Está em primeiro lugar. Em primeiro lugar aqui, primeiro lugar no Jabá. Todo respeito aí. Não, aí ele deve ter pago essa pesquisa. E tem aquelas pesquisinhas que essa há 2 anos antes essa é uma dessas. Essa foi feita semana passada, na casa do... Eu acompanhei muitas pesquisas naquela época, quando começava as campanhas. Cidades pequenas, Sede de São João, não sei o quê, o cara mandava fazer a pesquisa para dizer que ele estava na frente. Né? Mas quem paga quer resultado, não pega. Falar em gastar dinheiro fácil, e agora vem as micaretas, né? Quer dizer, a cidade de Riachuelo é desse tamanho, uma cidade pequenininha, devia ter mais investimentos. Tem nenhuma ponte que não disse que era a ponte que ligava Riachuelo a Santa Rosa de Lima. E hoje que eu conheço Riachuelo, sempre aquela cidade pequenininha, sem nada, não se faz nada. Tem lá. Tem o quê? Cana-de-açúcar lá, região de engenho. Aí vai fazer aí faz uma propaganda no rádio, rapaz. É por isso, o domínio com dinheiro público. Faz propaganda em rádio. Olha, vem aí a grande micareta de Riachuelo. E o mais grave, às vezes tem dinheiro aí, Ministério da Cultura, ou então verba de subvenção do deputado. Que às vezes não tem uma ambulância no município, mas tem a festa do... Você vê como que o eleitor não analisa. Como é que eu sou representante do povo, tenho direito? Eu já acho um negócio imoral, esse negócio de emenda. Fosse um governo de um país, eu não queria um negócio desse. Emenda, você fica emendando tudo, você pegando Fala dinheiro. lembrar aquela banda Tio Nordestino. Na emenda, São João, tu lembra da emenda do Tio Nordestino? Agora mesmo, vergonhoso, Itabaiana, Luciano Bispo liberou 500 mil para... DJ, pô. 500 mil, ele foi de emenda, né? Da Assembleia. É isso que você falou. Então aí falta lá o quê? Lá, um tomógrafo, falta lá uma ambulância de transporte, de locamento. Não é ambulância aquela só escada, não. Não tem. UTI. Aquelas o governo manda aí para o SAMU, que, aliás, são boas ambulâncias e os prefeitos não dão nem manutenção. Pronto, essa aqui é uma verdade. Muito bem. Tem muita aí sucateada aí. Sucatear, não dão manutenção, deixa acabar. E o governo federal manda para todo o país, não é só aqui para seja. Eu lamento muito, porque você manda uma emenda, um deputado federal que manda uma emenda só para pagar banda, festa, e deixa de investir na área de saúde, por exemplo, que eles falam tanto. Mentem, a verdade é essa. Aí faz uma festa. Aí, quando você vai ver os artistas, são aqueles mais caros. Claro. A Xande não sei o que lá. E o próprio povo também aqui para nós, é canastrão, porque se não for, eu vou pro show que já tem lá, apareceu Rosalvo e Maurício, 2 pés de chinelo. Aquela dupla. Agora se aparecer lá, Xande Avião, Xande Carreta, Xande, mas eu tô lá. Aí para enganar, de vez em quando bota um padre Fábio de Melo. Em nome de Deus, né? Padre, não sei o quê. Aqui mesmo vai ter no São João, um lugar que vai ter, aí Areia Branca, vai ter todo mundo aí no dia do São João, vai ter uma pastora, um pastor, sei lá, para orar. Gospel. E vai ter Fábio de Melo? Não, vai ser um padre, vai ser um padre assim meio caminhando entre o pop e o popstar, chegando agora, um cristão novo desse aí. Ezequiel, não? Padre Ezequiel. Esse aí é um cara que tá... Não é aquele que é um sertanejo? Não. Tá começando a aparecer. É novo ainda. Meia boca. É novato. Aí eles misturam, botam um gospel agora e um católico, para fazer média. É uma vergonha. Aí vem outro, se quiser, nós vamos Riachuelo, outra cidade de semana está dizendo, olha, vem aí, a micareta, tal, o povo está esperando. Quer dizer, os municípios, num período como esse agora, estamos entrando no mês de maio. Rapaz, pensa no inferno não, vai aqui em Socorro. Tá faltando, já tá tendo festa no ali, lixo. Vai ter, já anunciou já o São João. Vai ter até lá também a vila, também, imitando aqui a capital. Vai ter a vila do Siri? Vai do Siri, depois vai ter a vila do Caranguejo, do Camarão, da Ostra, do Maçunim. Nossa Senhora. O pastor Samuel não tem jeito, olha. Já imitou já o padre já. Vai ter a vila do Siri lá, viu? Maurício, vamos ser sinceros. Dá para acreditar mais em classe política? Tá difícil. Dá. Eles são isso mesmo. Eles são isso mesmo. É desse jeito. Desse jeito. Se você também. Está enganando. Pelo amor de Deus, rapaz. Você se elege, começa a falar mal, dá os defeitos do padre, que a administração de Padre Naldo falando não sei o que. Aí quando vai, tirou a torre. Como Aracaju tirou a torre. Eles tiram dizendo que o contrato encerrou. Sim, encerrou, mas para você não sofrer solução de continuidade, você ia
fazendo a licitação e ia mantendo 2 meses de emergência, sem problema. Mas por quê, Rosário? As empresas chegando aí, tanto a Torre quanto a outra, elas não vão botar equipe completa, porque elas estão em transição. E eles não vão prestar conta para a gente, vai dizer como é que a Torre então, trabalhava, como é que essas trabalham. Essas que vieram para cá, para Aracaju. Só se eu fosse um amarelo comedor de banana, como dizia o nome lá, né? Só um bobão para não entender que essas empresas vieram porque foi a licitação, 7 empresas e tal, que vieram de fora. Né? Aí Socorro, a mesma coisa, tira. A Torre era a boona. Aí pronto, começou a ter problemas e tal, problema de família, brigando e tal. E aí agora não, porque a Torre estava muito cara e não sei o quê, nós diminuímos tanto. A questão, eu sei que ninguém me mostrar claramente que no final do mês... Isso que economizou sim, mas a questão é o seguinte, essa economia melhorou o serviço? Não. Então não adianta muita coisa, não. É trocar sempre meia dúzia, né? Em Socorro está uma reclamação danada. Aqui, não tanto, mas aqui tem. Depende da região. Eu quando vou no domingo lá para a FM Sergipe, vou ali pela Avenida Visconde Maracaju, que eu chamo Visconde de Calombaju. O Edivaldo fez um armengue ali, pertinho da eleição. E ele até que asfaltou a avenida, mas... Tem uns calombos, você já viu no meio? E as tampas de rebaixadas. Aí já estão tudo... Já estão todas, aliás, buracando de novo. Um horror, a Visconde de Calombaju. Ali também, quando eu passo no domingo, é lixo. E eles botam o lixo do lado do canal. Do canal, Essa televisão... Os moradores também já se acostumaram. O próprio Ricardo Marques mostrou um desse nas redes sociais. Ele fez um vídeo chamou a atenção de um morador daquela região ali, bem próximo ao antigo mercadinho de Pedro Firmino, perto do colégio. Pronto, ali está cheio de lixo. Ali que o povo dali parece que sofre daquele... sem saudade da lixeira, né? Eles deixam a lixa do outro lado. Eles gostam, do lado do canal. Ao invés de deixar aqui na porta da casa, porque, a não ser também que o caminhão não está passando, aí o cara faz, olha, bota para lá. O povo também ali gosta disso. O povo ali se sente bem quando faz aquele jardim de lixo ali. Jardim dele, coisa linda. Fica linda, pois é. Aí, mudando de assunto, aqui é um assunto puxa o outro. Vamos falar agora, meu caro Maurício, do que vai acontecer daqui para frente, porque nós vamos chegando já a maio, praticamente 150 dias, né? 5 vezes 3, 15. 150 dias de administração da prefeita Emília Corrêa. E o que eu percebo nas redes sociais de todos esses governantes da prefeitura, secretário, vice-prefeito, prefeito, você só vê palminha, né? Já viu os comentários? Palminha, elogiando, olha a prefa, parabéns. Aí você não vê nenhuma atitude para dizer, olha, nós vamos mexer nisso aqui. Porque fala assim, mas agora vai fazer mais 4 unidades de saúde. E aí não é para fazer, não? Não vai fazer, mas eu vou... O hospital, a maternidade lá da Santa Maria, olha, que eu tive conversando com a fonte na área de saúde, dessas fontes, não é uma fonte, na verdade é uma instituição de altíssima credibilidade na área de saúde. Eles, Rosalvo, infelizmente, essas OS, essas chamadas ONGs, tem outro nomezinho também. É o CIP. CIP. Lembra que a gente fazia essas críticas há muito tempo? Eu fiz muito rádio, essas OCIP, essas ONGs, e começaram a denunciar muito dinheiro em ONG. Então, eu não tenho muita certeza disso. Dizer, não, mas agora vamos diminuir os custos e tal. Sim, vai diminuir os custos. Como é que vai funcionar a maternidade? A gente só vai poder dizer, meus amigos, é lá na frente. Operando. Quando começar operando. Então, o mal desses governos, olha, eu agora lancei a secretaria, pronto, não vai ter aqui a secretaria de deficiente, né? PCD, né? Pessoa deficiente. Pois eu já recebi uma crítica, rapaz, uma fonte de lá de dentro. Rapaz, essa secretaria vai ser um negócio sério, um problemão, dizendo que já tem umas pessoas que vão participar dessa secretaria. Enfim. É um deficiente do bolso ou físico? Deve ser deficiente do bolso, né? É um deficiente. Eu conheço amigos meus que estão deficientes do bolso e estão precisando fazer para a secretaria. Eu ouvi dessas coisas assim que... Então é o seguinte, com relação a essas OCP, é o seguinte. Quando o governo municipal e estadual entrega isso aí, assume que ele é incompetente, né? Eu estou entregando como é que construir um hospital e dá para você dirigir. Estou dizendo que eu sou competente, né? Segundo, eu crio o quê? Eu terceirizo saúde, só falta fazer educação também. Só falta fazer educação, mas breve terá educação também. Mas então, quando terceiriza o quê? Eu onero, né? Fica mais caro, né? Consequentemente o quê?
Vai o quê? Vira o quê? Uma mamata. Uma mamata. Porque você mexe, olha, escute só, você vendo a coisa própria estatal, tá vendo aí o próprio escândalo aí do INSS, que significa isso, nunca será solucionado, né? Desse aí o cara meteu a mão aí desse tal aí. Imagina um negócio desse aí. Rapaz, olha, nós estamos numa fase, Oswaldo, o descrédito está tão grande, sabe? Que você paga para ver e não sai nada. Um exemplo é para a prefeita que pagou para ver aí e prometeu nada. Então, com relação voltando a essas maternidades, então, eu não posso falar uma coisa que eu não vi ainda. Então, deixa chegar. Ela só mudou, tirou uma ONG e botou outra ONG. Vamos ver como é que fica. OS que, aliás, esse pessoal que me desanima é que quando você está ocupando o cargo de vereador, deputado, é fácil. Essas ONG, essas OS. E depois você bota a mesma. Bota a mesma coisa, faz a mesma coisa. E se brincar, às vezes é de um colega meu. Sempre tem isso. Tal. Vamos dar um sempre tem isso. Não estou dizendo que é o daí, mas geralmente funciona assim. Eu sei que essa fonte de primeiro os meus, depois os teus. E o que, quando se fala quebrar, vão furar a bolha, é exatamente acabar isso. Esse furar bolha. Eu estou ouvindo já as pessoas dizendo. Por isso que eu falei que nas redes sociais só palminha. Não tem um para fazer uma crítica. É tudo chão de saco. Vamos ser sinceros. Tá minha. Prefa, parabéns. Não tem ninguém para dizer assim, prefeita, acho que a senhora está esquecendo que a senhora fez umas promessas. Cedeu. E a senhora não está tendo agora tutando a coragem de dizer, olha, isso aqui não. Aqui não. E porque quando você fala, a gente vai vendo as nomeações. Não venha para cá, não, porque são as nomeações, realmente. Tem um grupo aqui, tem um grupo que Maurício conhece bem, que os insatisfeitos que trabalharam na campanha de Emília e estão vendo os CCs gordos tudo para os inimigos. Os heróis da insistência. Agora mesmo já botaram outros porta-vozes, né? Para rebater. Quer dizer, não tem padrão de qualidade para mostrar o seguinte: a comunicação de um governo sério, o comunicador, o jornalista, o assessor de comunicação, nesse caso aqui da prefeitura, é o Ricardo Marques, sim, jornalista. Se ele aceitou ir lá para o cargo, ele tinha que assumir, ele, o porta-voz, não é botar um e outro para ficar batendo. Olha, bota esse aqui, porque Marco Aurélio vai bater lá na rádio tal, Maurício, você rebate, Maurício vai falar, você rebate lá em Maurício, você grave também nas redes sociais. Se brincar, então você vai justiça, interpela os dois lá para direito de resposta. A intimidação. Aqui não vai ter problema, que nós não vamos ofender ninguém. Nem peça direito de resposta, não vai ter. Aqui vai ser esclarecer. Então, mostrar as contradições aí contratar esse monte de gente, encher a prefeitura, e na hora H a gente diz assim, rapaz, o que eles estão achando? Estão empolgados com rede social. Aí um já vem disso, olha, uma pesquisa já deu que Emília, aceitação é 60 e tanto. Peraí, pô, nem começou direito. Agora, é tudo mentirosa. Então, começou direito a administração. Até agora, as três características... Estabilizar primeiro. 6 meses, fechadinho, aí já dá para você sentir, mesmo porque não vai andar, e vou dizer porque vai andar, Rodolfo. Todo mundo está aí na secretaria, 90% é candidato a cargo eletivo. Né? Então o cara está preocupado em fazer isso, está preocupado em quê? Em preparar o seu terreno para avançar como candidato, formar suas bases nas comunidades, a exemplo de lá, os teus amigos meus lá em cima, e faz isso, está trabalhando, apoiando um candidato, uma candidata, está errado. Está errado no momento que está usando a secretaria. E a prefeita que devia mudar, que ela disse que ia acabar o sistema. Aceitando. Então não tem acabar o sistema, meu amigo. Cada uma missão para si, virou estrela. Eu lhe chamei você para ser secretário. Se eu pretendo ser candidato, então não dá não. Depois que o senhor não dá, porque... Aí não, aceito. Quer dizer, depois vem... Eu faço preocupado em asfaltar minha estrada para ser candidato. Depois vem JA. Aí vai dizer, não, eu quero esse. Vai mandar em tudo desse jeito. Não, tá difícil. JA dá uma sugestão, entre aspas. Mas se insistir, JA, impõe. Né? JA é autêntico, o A é J de autêntico. Autenticidade, porque ele já participou de todos os grupos, né? Estive lá. Todos os políticos. Já estive lá. Grupo tal, do PT, P, que era um P danado. Já estive também. PQP, FLE, PTT, PTP, PMDB, PTC, são todos P's e um modo de espertão. Só não estou no PSOL ainda. Só não foi no PSOL. Isso é meio enjoado também, velho.
Mas o PSOL, lembrando que alguns dissidentes do PT que foram para o PSOL, estavam na sombra e foram para o PSOL. E foram do PCdoB também, né? Também. Saiu do PSombra para o PCdoB, PSOL. o querido professor ficou no PCdoB, não? Ficou lá e cá, fica PDT, PCdoB, porque é chamada centro-esquerda, meia-esquerda, ponta-esquerda e extrema-esquerda. Foi meu professor. E foi meu colega lá, no Você Cartaleiro Beber Água lá. Aquele, um abraço. Estudou com você também, né? Vamos, colegas. O professor, infelizmente, não se reelegeu. Eu vou confessar aqui, a primeira eleição, quando ele se candidatou, foi meu professor, a gente sabe que é um cara preparado. Eu votei nele. Preparadíssimo. Eu vou citar o nome porque eu tenho uma boa relação com ele, o professor Bittencourt. Meu colega da Universidade, curso de História, preparadíssimo, professor Donite. Nessa coisa de Pelé, PP, não sei o que, ele acabou sambando, né? Foi. Ele chegou a ser líder do próprio Edivaldo Nogueira, né? Foi líder do Edivaldo. Olha, não tem o próprio Ronaldo Linhares, meu colega também, de universidade da época de Bittencourt chegou a ser secretário de governo dos direitos humanos, do governo na época aí na gestão de 10, lembra? Foi competente aí. Ele é competente também. Mas, infelizmente, no balançar das urnas, agora, não teve voto para ele. Maurício, para finalizar esse programa de hoje, um assunto puxa o outro. E essa questão da Câmara de Vereadores, hein? Essa fonte que eu lhe falei, prefeiturável, que me disse que é um domínio de JA e tudo, ele me disse o seguinte, que também os vereadores estão dominando. Que a prefeita, ela tá como se estivesse em cima de uma camada de isopor, qualquer coisa. Não, mas a prefeita não tem bancada. Não tem nada. A prefeita foi eleita com 2 votos, de Moana na Câmara, Moana Valadares e de Lúcio Flávio, não foi? Foi. Isso que o Lúcio Flávio agora está sendo praticamente o líder. O Isaac também. Quem fala mais é o Lúcio Flávio. O Isaac, porque o Isaac também é PDT. Mas o Isaac é União Brasil. União Brasil. Isaac se viu para fazer o meio de campo. Para poder trazer os outros, né? Mas Isaac não sim, mas os outros todos estão na ponga, né? Porque qualquer coisa eles vão tudo para Mitilheira. Sim, mas estão lá. Estão, agora, racham com ela. Ela foi que conseguiu, no milagre da política, trazê-los para o seu reduto, não foi? Veio o PDT. São apoiadores da União Brasil. São da base, como a gente chama, né? Da base e do cofre de tudo. Como assim? Porque os cargos aí, por exemplo, eu vou repetir para não ficar bem chatinho. Bem explícito. A turma de Miltinho, a turma de... Miltinho, quando fala Miltinho, PDT. A turma de... quando ele, o cara é o Isaac, União Brasil. A turma do PSD. Então, essa turma todinha aí, vieram para mim do quê? Lembrando, por esquecer que essa turma até um dia antes era o quê? Era o Luiz Roberto, não era assim? Era o Luiz Roberto. Já o Isaac era Iandra. Então veio para cá. Então, Isaac, no seu poder de persuasão. Conversa, né? Isso, eu tenho que tomar uma aguinha. Daqui eu vou tomar água. Faltou água. Tem até igual, levou água. Não tem mais água. Igual levou sua água. Aí, resultado. Deu todo mundo, mas Emília não tem base, não. Emília foi eleita aí solta, com 2 vereadores. E aí todo mundo juntou-se para Emília. É tanto que tem essa troca de favores. Uma mão lava a outra e as 2 lavam o rosto. Lava todo mundo. Todo mundo está lá. Então, mas qualquer nuvem que der aí, Emília vai ficar no meio da rua. O que é o meio da rua? Qual é a bancada que tem? Por quê aí? Vamos fazer uma análise bem friamente. Isaac Silveira é do União Brasil, né? Que se uniu nesse... federação ao PP de Laís Oliveira, né? Ambos vão apoiar para governador quem? Fábio Tidieri. E como é que explica que estão com a Emília? Me diga. Por que estão com a Emília? É ideológico, Então eles Já dizia Cazuza, eu quero uma sobreviver. Então eles vão ficar levando quando chegar no meio do ano que vem, né? Perto da eleição. Tem dúvida. Aí ela pode perder a base. Aí JA entra com os candidatos. Mas... Não, vai ser aquela história de uma mão lava a outra, eu lavo o rosto. Lava o rosto. Toma lá da cá, toma lá da cá. Vai ter um toma lá da cá. E vamos ter uma eleição WO, não? Que pelo jeito... Rapaz, precisa surgir uma novidade aí. Não tem nada, né? Porque se for, o Valmir já está impugnado. O Valmir já entrou derrotado, né? Ou seja, está impugnado, né? Embora que a política, o direito aqui em Sergipe é um direito atípico. Um dia você é candidato, não pode, mas de manhã você pode ser. Pode ser. Então, hoje, dia 30 de abril de 2025, quem é o candidato, você vê assim, que vislumbra como chamada
oposição. Eu não vejo nenhum. Hein? Nenhum. Nem a gente aqui, né? Nem se Rosal Se fosse me convencer, candidato. se me Rosal- chamar, me oferecer aquele digitoria, sei lá, A pessoa, se nós dois entrássemos aí num partido, vamos ver um partido diferente aí, não tem também. eu sou inteiro, agora como partido vai fragmentar. Agora eu vou querer uma digitoria, não é, turma? Mas se nós fôssemos, não, eu sou candidato a governador, você é senador, pronto. Ia ser diferente, né? Diferente de quê? Tem dinheiro você para bancar? Eu não. Eu também não. Então, mas assim, é isso que eu estou Diferente falando. no time de futebol que tinha no passado. Que Eu me lembro, diferente. Era o Wilson Chieta, farmacêutico. Muito diferente lá do bairro Santo Do Antônio. bairro Santo Antônio. Isso acabou, então. Bom, e com essa diferença, a gente encerra o programa de hoje. Lembrando, ainda que é diferente aqui, né? Aqui de futebol não. E nada. quando partido a gente não vai para nenhum. Partido e nada. nem vai ser nada, viu? Eu nunca fui, não sou e não serei mais. E descendo a ladeira, Aí é que não vai aí é que eu não quero mais saber de partido de nada. Juntou com o tal do Maurício Ranzinza, criticando os outros, vai para onde? Vai para casa e só, a turma pode pedir a Cata CC. Cata CC é um amigo nosso que fica no Diário Oficial da Prefeitura e do governo. Aí, às vezes, quando ele descobre que um colega nosso está indo na assessoria, né? O colega nosso estava na rádio e tal, mas agora está aqui e tal. O outro estava ali, não sei o que, está aqui. E aí está cheio, a prefeitura está cheia. O nome disso é... A pessoa que sabe fazer isso é o Scouter. Scouter, né? Mas o nosso Cata CC, ele está de olho, né? Ele sempre disse assim, pergunte à prefeita. Eu queria saber dos universitários. É ou não é a nomeação de inimigos e tal? Diz que a prefeita nomeia muita gente. Tem uma turma lá do grupo Zé do Povo mesmo, que lá, Zé do Povo, um abraço aí na Veneza, a turma lá do Povo é a turma que é chamada oposição ferrenha. Mas você que conhece, ele diz que é um canal democrático. É democrático. Fala todo mundo, todo mundo fala, inclusive eu. Mas tem outros que se irritam, né? Ficam nervosos. Porque Cata CC... Segundo o Márcio, que Márcio Cata CC, vamos Márcio falar. Disse lá que lá tem a turma que é os boquinha. Os boquinha. Aí ele fala, com a palavra os universitários, os que estão comendo a boquinha. Quem come a boquinha não diz nada. Você vê que ponto chegou a política aqui em Aracaju. Quando a gente esperava que a prefeita Emília fosse furar essa bolha, pelo menos essa bolinha, e está CC aqui, CC ali, CC lá, e fica parecendo que está todo mundo só querendo CC. Não, os camaradas têm emprego no Estado, são aposentados, mas querem CC. O CC, eu nunca me surpreendeu. Agora, o que chamou de surpresa foi... Eu nunca imaginei que Emília conseguisse aglutinar tanto opositores com ela como agora. A Emília pegou todo mundo que votou contra ela e está com ela. E eu queria saber como foi esse mecanismo. Espalhado, radialista, jornalista, parente, dono de rádio, está um bolorô, todo mundo consegue. A própria bancada que estava lá contra ela, está com ela agora. É a bancada. Aquela história é, está comigo ou semigo, né? E essa bancada que apoia a prefeita, claro que ninguém aqui é bobão. Todos botaram os carguinhos. E pessoas que já eram, de Edivaldo, de Luiz Roberto. Pulou, saiu da figura A, figura B. Eu quero ver quando chegar a partir do começo do ano que vem, janeiro, né? Porque lá, até janeiro tem que ter cerca de 3 coisas. Estação de transporte coletivo, estação do lixo, né? E essa questão da saúde. Essas três. Esse tripé eu quero ver como é que vai estar. Senhor Maurício, até a próxima, né? Até, Rosalvo. Vou pedir às pessoas que não se inscreveram, se inscrevam. Pode compartilhar. Avise aí os seus amigos, se inscrevam aqui no canal, que você vai ter sempre um canal de boa notícia, de bons debates, boas reflexões. Nada contra. Mas também não vamos fugir dessa verdade, que é o fundamental de qualquer programa jornalístico. É esperar que até a próxima semana as novidades boas, né, aconteçam. Porque novidade tem toda hora, né? Agora, boas... para se pensar. Eu vou lembrar para finalizar, o Cata CC fica procurando. Eu acho porrento o Cata CC. Olha aí, Rosalva, aquele seu amigo, que estava na rádio e tal, agora está com a Emília. Rapaz, não é possível. Ele está lá e está cá, né? Já é possível. Está lá e está cá, é normal isso. Está de um lado. E tem uma turma assim que fica jornalismo com impaciencia. Essa turma é como bola de ping-pong ou bola de tênis, está do lado da rede, dos dois lados da rede. Pessoal, aquele abraço. Não se esqueça, se inscreva, compartilhe e o likezinho. Dê um likezinho para a gente. Para ver se a gente melhora, né? Um abraço.